Meus amados, bom dia. Hoje eu quero trazer uma palavra que está em 1 Coríntios capítulo 9, que faz relação com Mateus capítulo 20, com Malaquias capítulo 3. Mas para que nós venhamos a entender esta palavra, nós também temos que entender com os princípios descritos lá no versículo inicial do capítulo 9 de 1 Coríntios, onde Paulo fala claramente: por acaso não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor? Não sois vós obra minha no Senhor? O que Paulo quer dizer aqui é que o apostolado dele é firmado pela obra que ele faz. Nós não podemos dizer que somos isso ou aquilo se não tivermos o resultado do Evangelho. Exemplo, o Evangelho, ao impor a cura sobre alguém, na direção do Espírito Santo, essa cura tem que aparecer. Se o fogo desce no altar e do altar para a igreja, da maneira que você ora, assim será. Porque Paulo, ele tinha essa intimidade com Cristo. Quando ele ia pelo caminho de Damasco, ele viu uma grande luz, e essa luz bradou uma grande voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque o nome dele ainda era Saulo e não era Paulo. E aí nós vemos uma diferença, que todo aquele que conhece a Cristo em espírito e verdade, a sua natureza muda. E o que nós vemos nesse entendimento é que Paulo, ele começa a fazer uma grande obra e ele chega até a região de Coríntios e escreve a primeira carta aos Coríntios. E ele fala: por acaso não sois vós obra minha no Senhor? Paulo está falando aqui de um resultado. Quando você começa a edificar uma igreja, a edificar um povo, você está incorrendo para o galardão em Cristo. O resultado da obra que você faz em terra é o resultado de um galardão no reino. Porque toda obra será posta no fogo. Aquela que é palha vai se queimar. Aquela que é ouro, prata, ferro, essa vai permanecer para sempre. E quando ele fala: se eu não sou apóstolo para os outros, e aqui ele fala claramente da região da Judéia, que tinha lá os seus 11 apóstolos, desde Pedro até chegar em Tiago, ele não era reconhecido, o seu apostolado, em meio aos judeus. Paulo era apóstolo dos gentios e foi o primeiro apóstolo a ser impactado pelo Espírito Santo. Ele não andou com Cristo em carne e osso como andou os outros apóstolos. Ele conheceu a Cristo em espírito. Ele foi ministrado pelo Espírito Santo. E aqui nós vemos uma prova que o homem que paga o preço, conforme Deus quer que ele pague o preço, ele chega num estado de espírito que ele pode ter esse apostolado, esse doutorado no Espírito Santo. Porque o dom de doutorado é um dom de conhecimento, aonde você consegue discernir bem as coisas espirituais e tudo que você vai fazer, você sabe como fazer de acordo com o Espírito Santo que já te capacitou. Então Paulo, ele começa a conversar com os coríntios a respeito de um direito. Porque ele fala que não é menos do que ninguém no mundo espiritual. Pelo contrário, ele fala que ele é o selo do apostolado em Cristo e que o povo que ele ministra é o selo do apostolado dele no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ele começa a constituir uma defesa, como se ele estivesse até mesmo chateado com alguma coisa. E ele fala: essa é a minha defesa para aqueles que me condenam. Ora, se alguém condena um servo do Senhor, aquele que anda em espírito e em verdade, que faz a obra de Deus conforme o Espírito Santo está ensinando, esse não anda em Cristo, mas anda, talvez, na inveja, na soberba ou na altivez. Então, Paulo, ele começa a falar com o povo de Coríntios
e essa palavra serve para nós, que ele fala que ele tem até mesmo o direito de comer e de beber, assim como os outros apóstolos têm lá em Jerusalém. E ele fala assim, olha, não temos nós o direito de comer e de beber, porque Paulo também andava com Barnabé. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, fiel, no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Paulo aqui ele começa a constituir um direito de família. Porque se a família está envolvida na obra, cumpre-se a palavra de Mateus capítulo 20, aonde diz que o Senhor da vinha é quem assalariia os seus trabalhadores. Então todos aqueles que se envolvem na obra em espírito e verdade e depende da obra, ele tem o direito de levar consigo até mesmo a sua esposa, se ela é fiel também no Espírito Santo. Como também os demais apóstolos que estavam lá em Jerusalém. Hoje nós vemos muitos homens de Deus, servos do Senhor, homens que já são aí carimbados no meio evangélico, mas que de alguma forma ainda não trouxe o verdadeiro evangelho do reino de Deus para a terra. Porque a Bíblia Sagrada diz, Jesus Cristo falou, e este evangelho do reino será pregado por toda a terra. O que é o evangelho do reino? O evangelho do reino ele tem que ser precedido por curas, por profecias imediatas, ou seja, falou hoje, já começa a se cumprir na mesma semana. Ele tem que ser precedido por maravilhas, na imposição de mãos. Então, o vaso que anda em espírito, ele é provado a cada dia, porque a Bíblia Sagrada diz, colocai à prova a profecia, mas não o profeta. Então, Paulo e Barnabé, ele tinha ali o direito de trabalhar para o evangelho e até mesmo militar no meio do povo de Coríntio, pelas custas do próprio povo. Se ele, que planta uma vinha, que planta benefícios, porque a Bíblia Sagrada diz que uns plantam, outros regam e Cristo dá o crescimento, Paulo aqui ele requer um direito espiritual e não do povo. Por acaso não teria ele o direito de comer do fruto desta vinha que ele está edificando? Por acaso não tem direito o pastor, o apóstolo, o bispo, de requerer do povo um direito que é prescrito na própria Bíblia Sagrada? Aonde Deus fala que aquele que semeia a semente na mão do semeador, este é quem prospera. O que ele está falando que aquele que leva a sua oferta, o seu dízimo no altar, esse recebe a 30, a 60 e a 100 por um, dependendo de quem é a terra que está sobre o altar. Se é terra fértil, se é pedra, se é árvore de rapina, se é até mesmo espinho, porque esses são os 4 tipos de pastores que tem sobre a terra. Tem gente que só quer dar e me dar. Outros dizem que é pastor, mas não tem esse título diante de Deus. Outros são pedra, só pregam a dureza. E outros são terra fértil. Esse vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Porque a sua oferta só vai prosperar se for no altar. Mas você tem que reconhecer o altar que você está colocando o seu dízimo e a sua oferta. Então, esse Paulo, ele começa a falar a respeito e fazer uma parábola a respeito de até mesmo apacentar o gado. Por acaso, quem apacenta o gado não tem o direito de se alimentar do leite desse próprio gado? Por acaso, se você tem todo o espírito 100% e todo dia dobrando o seu joelho diante de Deus, fazendo os seus propósitos, as suas consagrações para ver o bem de um povo, por acaso não tem o pastor o direito de comer deste alimento que está na mão do povo? Eu digo isso segundo aos homens, ou eu digo isso em espírito? Analise você mesmo. Porque aqui eu estou pregando a palavra de Deus, e a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela não passa. Passa céus e terra e a palavra de Deus não passa. E Deus vela para cumprir a sua palavra.
Ou não diz isso também a lei? Lá em Malaquias 3,10. Trazei dízimo e oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois provai-me nisso, e eu vos abrirei a janela do céu. O que Deus está fazendo aqui é a posteriori, ou seja, quando você deposita seu dízimo e oferta, só então, depois você pode fazer prova do altar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E aí você vai saber quem é o altar. Se você fizer prova do altar, dependendo se ele for um espírito de dá e me dá, sua oferta não vai prosperar, seu dízimo não vai prosperar. Se você deposita na mão daquele que é espinho, que tem título de pastor, mas não tem a unção de pastor, essa oferta também não vai prosperar. Se você deposita na mão daquele que é pastor, mas é pedra, só prega dureza, você também não vai prosperar, porque há dureza e só prega a lei. Mas você tem que depositar na mão daquele que é terra fértil, conforme a parábola do semeador, porque a semente está na sua mão. E Paulo fala claramente, aquele que semeia a semente na mão do semeador, este vai prosperar, e aumentará o fruto da vossa justiça, e multiplicará a vossa sementeira. Então, quem planta é que colhe. Mas o altar, ele tem que entregar, porque o fogo desce no altar e do altar para a igreja do Senhor. Então, na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi. Se a pessoa é dedicada ao evangelho, a fazer o que é certo, a fazer o que é reto, a buscar o benefício para um povo diante de Deus, porque o pastor, ele traz a existência através da sua súplica, porque ele é sacerdote, o direito de um povo. O profeta, ele leva o direito de um povo diante de Deus e traz esse direito da parte de Deus. Enquanto o sacerdote, ele liga a oração do povo, o profeta traz de Deus a revelação para este povo. Mas há sacerdote que tem tanto discernimento de pregar a palavra para o povo, levar a petição diante do juiz e o juiz trazer diante da terra a revelação, porque esse sacerdote também é profeta. Ele começa a ter 2, 3, 4 dons diante do Senhor. Dom da profecia, para pregar para o povo, o dom de revelação e o dom até mesmo de ligaduras diante de Deus, de desligar e ligar as coisas espirituais. Então, a lei de Moisés fala para que o povo não venha atar a boca do boi, aquele que rumina a palavra, para que, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o boi não venha parar até mesmo de trilhar o grão. Porventura tem Deus cuidado desses bois? Deus cuida. Quem é o boi? Aquele que faz barulho, aquele que começa a mexer com o mundo espiritual, aquele que lança o seu mugido no mundo espiritual. E a Bíblia fala que Deus tem cuidado desses bois, conforme lá 1 Coríntios capítulo 9. E Mateus capítulo 20 fala claramente que o Senhor da vinha, o que é a vinha? É a terra toda, é o globo terrestre, aonde nós estamos. O Senhor da vinha, que está no terceiro céu, ele olha para esta vinha, para esta terra, e ele fala assim, olha, o Senhor da vinha saiu a assalariar os seus trabalhadores. Então ele vem a essa terra, ele olha quem é realmente, quem anda em espírito, conforme 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3, 4, até o versículo 5. Então, quando ele traz a existência para esse trabalhador que trabalha em espírito e em verdade, que adora a Deus de todo o seu coração, que faz a obra em sinceridade de espírito, que traz os benefícios para um povo através de oração e súplica, porque o povo já é abençoado, mas Deus fala para que nós venhamos a combater o bom combate contra principados e potestades. Como o povo não entende, e a grande maioria não entende certas coisas espirituais, o sacerdote que tem esse discernimento, conforme 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3, ele entra no mundo espiritual, defende um povo no mundo espiritual contra o reino de Satanás, movimenta o mundo espiritual, os anjos do Senhor, conforme as palavras que ele sela em terra, que são chamadas de ligaduras,
E aí ele traz à existência o direito de um povo. Este boi, ele está enquadrado lá em Mateus capítulo 20, onde o Senhor da vinha assalariia os seus trabalhadores. Então, eu não digo isso por nós, da igreja, reino de Jesus Cristo, mas eu falo por todos aqueles que verdadeiramente pregam a palavra de Deus em espírito e em verdade, e que não mentem no mundo espiritual. Certamente que sobre nós, que se enquadramos na palavra de Deus conforme Deus quer, está escrito, porque o que lavra a terra deve lavrar com a esperança que esta semente vai crescer. E o que debulha deve debulhar com a esperança que vai ser participante também dela. Então, se eu planto uma semente de palavra na vida do ouvinte, eu creio que esse próprio ouvinte, ele vai crescer, vai multiplicar a vossa sementeira, vai ser grande diante dos homens, pequeno diante do reino, vai ser cabeça e não vai ser cauda, vai andar por cima e não vai andar por baixo, porque ele vai andar debaixo da unção. E aí, quando nós aplicamos a palavra de Deus, que não muda, é imutável, porque ela é espada de dois gumes, ela corta e é apta para discernir os pensamentos, separar as juntas da medula. Quando aplicamos a palavra de Deus de uma maneira profética, nós que semeamos em vós coisas espirituais, coisas da palavra de Deus, muito será proveitoso que nós venhamos recolher também de vós, os ouvintes, as coisas carnais. Porque se você quer ir bem nas suas finanças, você tem que semear. Isso é um princípio, não adianta. Eu já vi pessoas no Evangelho que eles choram, oram a Deus para que as suas finanças mudem. A finança, ela não vai mudar por causa do choro ou por causa da oração. Ela vai mudar por obediência. Deus, ele fala, aquele que traz a semente à mão do semeador, este prospera. Trazei o dízimo e a oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois provai-me nisso. Então Deus, ele é bem seletivo nessa situação. Ninguém repreende migrador, cortador, destruidor, simplesmente por palavra. Esses demônios são os únicos que são repreendidos por obediência. É natural no mundo espiritual, porque o próprio Deus falou: e repreenderei o migrador, o cortador, o destruidor, e abrirei as janelas do céu. Jesus estava próximo ao gasofilácio e chegou uma mulher com 2 moedas, jogou no gasofilácio. E ele aponta para os apóstolos e fala assim: viu? Ela deu mais do que todos. E naquele momento alguém deve ter indagado a ele: como pode essa mulher dar mais do que todos, sendo que ela só deu 2 moedas? Mas ela deu tudo que tinha. Ela acreditou na fé que fiel era Deus para suprir a sua casa. E isso está faltando, porque as pessoas, elas têm fé para orar, mas elas não têm fé para entregar o direito da casa do Senhor. Não falo do homem, mas eu falo do altar. A responsabilidade de qualquer moeda que cair no altar é responsabilidade do sacerdote. Ele vai responder por colher essas moedas no mundo espiritual. Tudo isso vai ter no mundo espiritual um resultado. Se esse pastor, esse apóstolo, esse bispo, ele colhe com más intenções, ou ele não está sabendo fazer as ligaduras para benefício de um povo, ele vai ser cobrado no dia do juízo. E a sua obra pode ser como palha. Às vezes você está numa grande igreja, mas essa igreja não tem discernimento espiritual e nem profético. E aí, esta igreja pode levar as suas finanças à ruína, porque você está depositando, às vezes aí, ou na pedra, ou na ave de rapina, ou até mesmo em meio aos espinhos. Então, outros devem participar do poder que sai da boca do ungido de Deus. E aí há uma multiplicação de semente, aonde uma pessoa vê o resultado e ela chama outra pessoa para ver resultados semelhantes através daquele altar.
Deus ele sempre vai usar o seu sacerdote. A Bíblia fala que Jesus falou: vai ao sacerdote e deixe lá a sua oferta. Porque não é estas coisas injustas da parte de Deus. Se nós somos um corpo e o cabeça é Cristo, ele vai ordenar o seu corpo por princípio de autoridade. Então quem foge desses princípios é dado como rebelde no mundo espiritual. O evangelho ele está mudando em termos de discernimento. Na verdade, o evangelho sempre foi uma pregação emotiva. Ele nunca foi ensinando o povo o direito. Como fazer para ter o direito da parte de Deus em suas mãos. Um direito que é do Filho. Porque se do Senhor é a terra e a plenitude da terra, esse direito é do Filho do Senhor. Esse direito é do embaixador de Cristo. Esse direito é do sacerdócio real, do povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas nós não vamos usar desse direito para ter soberba no mundo espiritual. Pelo contrário, é para que esse direito seja multiplicada a obra de Deus sobre a terra. Porque o objetivo de uma igreja séria em Cristo Jesus é ganhar almas, edificar a obra, crescer no evangelho, para que muitas outras almas sejam salvas por Cristo Jesus através do seu Espírito Santo. Então, nós não podemos pôr impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Pessoas que retêm o pouco, eles são verdadeiros avarentos. E às vezes mais avarentos do que aqueles que têm muito. Porque Deus não está olhando para o muito, Ele está olhando para o pouco. O que diz Deus a respeito do pouco? Honra-me com o teu pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então vós tem que saber administrar bem o que é sagrado. Não devem comer aquilo que é do templo. O que é de Deus é de Deus. O que é seu é seu. Você tira o seu dízimo e a sua oferta é de Deus. O dízimo é do Senhor. A oferta vai te prosperar a 30, 60 e a 100 por um. E aí você vai fazer um ciclo contínuo de tudo que vier às tuas mãos. E aí você vai multiplicar a vossa sementeira e vai ser grande sobre essa terra em termos de finanças. Porque Deus não mente na sua palavra. Passa céus e terra e a palavra dele não pode passar. Se o evangelho não der o resultado, então tem alguma coisa errada com a palavra de Deus. E eu te digo desde já, não tem. Deus vai fazer cumprir a palavra dele sobre a terra, porque ele não é devedor de ninguém. Então, nós, de contínuo e juntos, participantes do altar, nós temos que entender os segredos do altar. Nós temos que entender que no altar leva-se a petição diante de Deus e no altar traz a revelação do próprio Deus e todos os benefícios do reino. Por isso que o Pai Nosso fala: vinde a nós o teu reino, a tua justiça através de orações e súplicas do povo. Mas isso o sacerdote também tem que estar dando cobertura, cobrindo, porque Deus não é Deus que trabalha com o seu gado solto. O que diz a palavra? Ora, se uma ovelha sai do aprisco, não haveria o seu senhor de ir buscá-la e trazer de volta ao seu cercado? Então, nós temos que entender as coisas espirituais e não confundi-la com coisas carnais. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Se eu estou 100% no Evangelho, eu tenho que viver do Evangelho. Não por causa de mim mesmo, mas por causa de um mandamento que está na carta de 1 Coríntios, capítulo de número 9. Eu resolvi estar no Evangelho. Deus me chamou para o Evangelho. Até o ano passado eu tinha 2 empresas. Até o ano passado eu tinha uma imobiliária e tinha uma clínica de estética pesada. Mas Deus, do nada, me chamou para o Evangelho e falou: larga tudo, porque agora eu estou te mostrando coisas mais excelentes que vai implicar o teu galardão. E a igreja de Reino de Jesus Cristo nasce em cima de uma revelação 100% revelada, aonde nós não estávamos nem esperando estas coisas da parte do Senhor. Mas em nenhuma destas coisas nós vamos usar de astúcia ou de malícia para convencer ninguém. É a palavra de Deus que diz isso.
Eu não tenho que trazer esse comportamento de querer persuadir a um povo. Não, eu tenho que entregar a palavra de Deus ao povo. E a palavra de Deus é que tem que cortar o coração desse povo, porque a palavra de Deus é que convence. Esta é a palavra do Senhor. Então, eu não escrevo isso para que faça isso com a nossa igreja. Eu escrevo isso para que você se mova no Espírito Santo e saiba aonde está o seu direito. E saiba quais são os segredos do altar em termos de dízimo, em termos de oferta. Seja qual for a igreja que você for, você tem que julgar toda profecia que sai da boca do pastor. Mas não julguei o profeta. E não julga também quem está sobre o altar. Mas julga o que sai da boca. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque você não é obrigado a comer qualquer tipo de alimento. Você é filho de Deus. Então, nós não podemos aqui entregar ou fazer vã a glória do Senhor. Eu não posso trazer um evangelho simplesmente para trazer esta glória para mim mesmo. Porque a minha glória, ela está em Cristo Jesus. E no dia da revelação do juízo, que o Senhor acrescente o meu galardão, porque essa é a minha esperança. Ensinar o povo os caminhos que devem andar. Porque se anuncio o Evangelho, e não tenho que se me gloriar disso não, pois me importa essa obrigação. Se Deus me chamou para o Evangelho em Cristo Jesus, para representar uma congregação, uma igreja, eu faço isso por obrigação, como se fosse escravo do próprio Deus, como se fosse servo do Senhor, como se fosse um filho obediente, porque enquanto eu sou servo, Ele é Senhor, enquanto eu sou filho, Ele é Pai. Amém, meus amados? Então, nós podemos anunciar o Evangelho de qualquer jeito. Nós não vamos anunciar o Evangelho com sentido faccioso, mas nós vamos ensinar a palavra de Deus em espírito e em verdade. Por isso, se faço de boa mente, a Bíblia Sagrada diz que nós não temos de que nos acusar, que os homens nos considerem como ministros do Evangelho, e eu falo isso para todos os sacerdotes de todas as igrejas que têm o espírito sincero para com a obra de Deus. Eu defendo aqui a todos os pastores que são pregadores do Evangelho e que estão em sinceridade de espírito e que têm discernimento, entendimento, sabedoria e conhecimento da palavra de Deus. Então há um prêmio da vitória para todos aqueles que estão em sinceridade em Cristo Jesus. Mas se é de má vontade, de má fé para com o povo, apenas uma disposição é feita através de atos, através de movimento, através de gesto dessa pessoa. Mas ela não está comandando as suas palavras no mundo espiritual através do Espírito Santo para que Satanás venha se submeter. Às vezes Satanás, o próprio Satanás, ele induz muitos pastores a fazer o que ele quer dentro da casa do próprio Senhor dos Exércitos. E Satanás, ele tem que obedecer ao sacerdote. A Bíblia diz que nós temos autoridade, poder de Deus, conforme Mateus capítulo 10, para expulsar a todo demônio, para pisar até mesmo em serpentes e em escorpiões. Nós não podemos ser desmoralizados por esse tipo de pessoa que anda endemoniada, ou até mesmo pelo próprio demônio, ou até mesmo por quem anda até mesmo na carne. Esse evangelho que nós evangelizamos no dia a dia, que nós vamos propor uma graça vinda do próprio Deus e não abusar do poder do evangelho, porque tem gente que abusa daquilo que tem e começa a levar até mesmo um maná diferenciado para o povo, um maná que não é digno de alimento ao povo, porque se sendo nós ou eles livres, todos nós temos o direito de pregar, mas o povo não tem o direito de comer qualquer tipo de alimento. Então nós temos que fazermos de servos diante de Deus para ganharmos mais e mais pessoas para Cristo. E as finanças, elas são essenciais numa obra de Deus. Nós dependemos das finanças para crescimento.
Nós dependemos das finanças para propagar o Evangelho, não só para a nossa região. Claro, pelo princípio da administração, primeiramente a nossa região. E depois nós vamos expandindo e o céu vai ser o limite pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda obra em Cristo que tem a confiança do Senhor Jesus Cristo de Nazaré está enquadrada desta forma em Cristo Jesus. Você, pastor, que está sincero diante de Deus, não se preocupa. Deus é contigo, por onde quer que você for. Se Deus tem uma obra com você, Deus vai levantar. Se Deus tem uma obra com você, pastor, Deus vai te enviar. Não te preocupa tu. Apenas ore, jejue, se consagre. Entre na presença do Senhor em espírito e verdade. Porque você vai ganhar tanto a gregos como a judeus. Vai ganhar todo tipo de gente, até mesmo aqueles que estão debaixo da lei. E às vezes você tem que se fazer até de tolo, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da própria lei. E às vezes você tem que se fazer até mesmo sem lei, para ganhar aqueles que estão sem a lei de Cristo. Então, a Bíblia fala, faça-se de tolo no meio dos tolos, de sábio diante do sábio, e seja astuto como cobra no mundo espiritual. Isso é um termo de parábola de Jesus Cristo de Nazaré, para que nós venhamos a entender o mundo espiritual. Às vezes você tem que se fazer de fraco para ganhar os fracos. Amém, meus amados? Então, você tem que se fazer de tudo para todos, mas o seu coração tem que ser sincero em Cristo Jesus. Você tem que ter habilidades espirituais para convencer as pessoas a entrar na presença do Senhor Jesus Cristo e confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Porque Cristo em nós é esperança de vida. Então, se fazemos isso, nós temos que fazer por causa do Evangelho. Se fazemos isso, nós temos que fazer por causa da salvação. Se fazemos isso, nós temos que fazer por causa do galardão. E não por causa de finanças, ou por causa disso, ou por causa de crescimento pessoal. Não é esse o objetivo do Evangelho. A obra pode até crescer, mas você tem que permanecer humilde em Cristo Jesus, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque nós somos participantes em Cristo de tudo isso. Então, vós tem que saber que ao correr a sua vida é como um corredor correndo a um estádio. Ele corre para o prêmio da vitória. Todos nós, na verdade, corremos. Nós corremos para este prêmio. Levantar esse troféu. No final de tudo isso, esse galardão. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Colher os louros da vitória diante do Deus Todo-Poderoso. Então, vamos correr de maneira tal que nós podemos alcançar esses prêmios que estão guardados para nós em Cristo Jesus, nos dias vindouros, em nome de Jesus. E todo aquele que lutar, de tudo deve se abster. Começa a se abster, começa a rejeitar, começa a não andar conforme o mundo anda, mas ande por fé, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vamos fazer isso para alcançar esta coroa incorruptível em Cristo Jesus. Nós, porém, nós somos incorruptíveis. Nós não podemos se corromper por um convite. Nós não podemos se corromper por uma agressão. Nós não podemos se corromper por causa que pessoas estão falando mal, ou isso, ou aquilo, da obra que nós fazemos. Então nós temos que correr como corre a todos aqueles que são atletas. Aqueles que verdadeiramente estão correndo até mesmo para coisa incerta. Então, vamos combater o bom combate. Não como aqueles que combatem no ar, em vão. Mas vamos combater contra os principados, contra as potestades, contra as hostes do mal, contra os demônios deste mundo tenebroso. Antes, julgando o nosso próprio corpo, reduzindo o nosso corpo à servidão em Cristo Jesus, para que, pregando a todos os povos do mundo todo, todos venham ver em nós, não a nós mesmos pela carne, mas venham ver o Espírito Santo em nós, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu mesmo, de alguma maneira, posso até ser reprovado em alguma das minhas atitudes diante de um povo, mas diante de Deus, graças a Deus, por revelação, já há aprovação do que prego sobre a terra, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluias! Você servo, você serva, você que faz a obra, ei, persevera,
em conhecer ao Senhor, porque o povo perece por falta de conhecimento. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê a paz e faça resplandecer os seus caminhos. Oh, aleluia! Graça e paz, aleluia!